Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está começando o programa Viver é Melhor, conversando com você todos os dias sobre a importância de cuidar da nossa saúde. Não só a saúde do corpo, mas acima de tudo, a saúde das emoções e a saúde da sua alma. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Nós vamos conversar sobre hábitos fundamentais para melhorar a sua vida. E eu não estou falando de nenhuma dieta nova, não, de nenhum procedimento médico novo. Estou falando sobre algo que é revolucionário, mas de dentro para fora. Vamos conversar no programa de hoje sobre a importância de praticar o bem para ter saúde para o corpo e saúde para a alma. Nós vemos hoje o mundo enfrentando tantas dificuldades, a falta de solidariedade, a falta de respeito entre as criaturas, até mesmo dentro de casa. Como é que a prática do bem, o exercício da fraternidade pode mudar isso? É o que nós vamos refletir no programa de hoje, contando com a sua audiência e com a sua participação. Desde já, ligue para a gente 0310 07 940, participe do nosso programa e também do Momento Ecumênico de Preces que nós temos todos os dias aqui no Viver é Melhor, pensando em saúde, qualidade de vida e proteção para nós e para a nossa família. Nós vamos estudar hoje, para trazer a reflexão sobre o tema, a importância de praticar o bem, um artigo do jornalista Paiva Neto intitulado Altruísmo, uma revolução. Você pode lê-lo na íntegra acessando www.paivaneto.com. Aproveite já para fazer essa leitura, já imprima o seu artigo ou abre no seu celular para que você possa fazer o estudo junto com a gente. E hoje nós vamos pensar também sobre algo que é fundamental e onde a prática do bem, o exercício da paciência se aplica muito, no trânsito. Nós temos no nosso país milhares e milhares de pessoas que sofrem acidentes de trânsito todos os anos e muitas delas perdem a vida. No programa de hoje vamos compreender um pouco mais sobre as situações de risco, o que pode ser feito para a prevenção dessa situação, quais são os impactos na saúde de quem sofre um acidente, por exemplo. Nós vamos conversar com um especialista no tema. Recebemos hoje aqui no Viver é Melhor, Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, especialista em medicina do tráfego, diretor do Departamento de Medicina Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. Doutor, o que é medicina de tráfego? É um nome diferente das especialidades que a gente costuma trazer no programa, do que as pessoas conhecem no dia a dia? Que área da medicina é essa? A medicina de tráfego é uma medicina que cuida dos traumas do trânsito. Ela foi colocada no esquema da medicina como os legistas viam as mortes que entravam no Instituto Médico Legal. Então, mortes absurdas, esmagamentos, amputações, lesões gravíssimas, né? E aí, esses médicos legistas resolveram montar uma entidade específica na proteção da vida, uma perda de uma vida com saúde. Você está perdendo ainda, você continua perdendo vidas, sequelados, de uma maneira absurda. Então, criou-se a medicina de tráfego, que é aquela para dar proteção à vida, reduzir esses traumas, diminuir, logicamente, as lesões e as sequelas que a gente tem visto no trânsito. Então, surgiu mesmo por uma necessidade, após vermos tantos e tantos casos de pessoas que sofriam acidentes. E no Brasil, ela é relativamente nova, já tem algumas décadas. Como é que ela chegou no país? Ela começou já no Canadá, veio para o Brasil em 1980, foi fundada a medicina de tráfego em nosso país. Nós estamos aí evoluindo com 35 anos, né? Que a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, foi constituída e vem funcionando até hoje, fazendo trabalhos, pesquisas, palestras para médicos, para leigos, com o intuito de trazer, sabe, uma conscientização e uma mudança cultural na nossa população com relação à mobilidade humana. A mudança cultural realmente é um assunto importante quando a gente fala de medicina de tráfego, porque hoje os brasileiros ainda no trânsito expressam muito a sua raiva, a sua falta de paciência. Pessoas que são calmas no dia a dia e no trânsito acabam mostrando um comportamento completamente diferente. Nós vamos compreender hoje também a importância de se combater isso. Afinal, a gente ainda vê muitas e muitas pessoas perdendo a vida no trânsito e esse é um dos motivos que nos leva a falar sobre o tema. O senhor falava sobre palestras e pesquisas. É dessa forma que atua o especialista da área, promovendo um conhecimento maior sobre o assunto aqui no nosso país? O que mais que pode ser feito? Isso. Nós ainda temos a parte de resgate
de treinamento do médico, do profissional de saúde, em manter a vida do indivíduo no local do acidente e saber transportá-lo e chegar de maneira íntegra, né? Só com as lesões que foram produzidas e não provocar mais lesões. Então, ele chegar no hospital em condições de ser reabilitado, de ser recuperado. E como é a preparação de um especialista para essa área? Existem cursos de pós-graduação. Hoje nós temos residência médica na área de medicina de tráfego. A Escola Paulista de Medicina, ela já tem turmas, uma segunda turma de residência médica. Isso está progredindo, evoluindo e expandindo cada vez mais. Hoje nós estamos aí em torno de 1.800 especialistas na área. É importante perceber o quanto esses especialistas têm ainda um campo de trabalho muito grande para avançar. Nós vamos no próximo bloco compreender um pouco isso. Quais são esses números que ainda são assustadores? Quais são as situações de risco? Você que nos assiste, usa o celular enquanto dirige? Já mandou mensagens? Já conversou em aplicativos de conversas nas redes sociais? Isso é mais comum do que a gente imagina. Nós vamos no programa de hoje entender a importância de evitar essas situações e muitas outras que colocam em risco a sua vida, dos seus entes queridos, dos pedestres, de outros motoristas. O nosso país ainda se destaca, infelizmente, em um grande número de acidentes e pessoas que perdem a vida no trânsito. Nós vamos falar sobre isso, também sobre o uso de álcool e drogas e associação à direção, assuntos que a gente realmente precisa conversar sempre, porque é uma campanha de conscientização permanente. Daqui a pouco a conversa continua, peço licença ao nosso convidado. Nós vamos refletir então agora sobre a importância de sentimentos como a fraternidade, como o bem, como o altruísmo, para melhorar a nossa vida. No trânsito, por exemplo, é um ótimo campo em que nós podemos aplicar esta postura, em que nós podemos ter essa postura, esta atitude perante a vida. Você com certeza já viu alguém que ficou bravo no trânsito, pode ter até se envolvido já numa briga. Como é que nós podemos evitar isso? Em todos os campos da nossa vida. Vamos refletir sobre o assunto trazendo um artigo inspirador de autoria do jornalista Paiva Neto. Eu indico para você realmente essa leitura na íntegra, porque vale muito a pena. Em dias em que a gente enfrenta tantas dificuldades, tantas crises, tantos questionamentos, a gente precisa parar um pouco para refletir sobre soluções verdadeiras. E nós temos aqui neste artigo Altruísmo, uma revolução, questões importantes que estão sendo abordadas. Trago para você agora esse destaque. Ao falarmos em amor fraterno e universal, absolutamente não nos queremos situar no reino das nuvens. Temos, contudo, certeza de que o sentimento bom, de generosidade, é fator primordial para uma civilização em que o espírito eterno do ser humano seja o fulcro. Sobre este, firma-se a revolução que ainda urge ser concluída, aquela que se realiza na alma das criaturas e, por intermédio delas, se perpetua. E aí entra a educação eficiente, lição do saudoso sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que devemos recordar. Abrir aspas. A partir da ética, é possível formular os 5 princípios concretos da democracia: igualdade, liberdade, diversidade, participação e solidariedade, existindo simultaneamente. Fechar aspas. O artigo continua, nós vamos ler outros trechos ainda ao longo do programa hoje, por isso vale a pena abrir o site paivaneto.com para que você leia junto com a gente. E aqui o jornalista Paiva Neto já traz alguns esclarecimentos importantes. Sempre aqui no nosso programa você acompanha a gente falando sobre a importância de viver o amor, de colocar em prática a solidariedade. Você pode pensar, mas nos dias atuais isso é falar de coisas que são utópicas, vocês estão com a cabeça nas nuvens. Mas não é isso não, e o jornalista Paiva Neto mostra aqui por que é que nós devemos pensar nessa realidade. Enquanto as pessoas não forem tratadas com amor, não forem respeitadas, nenhuma revolução conseguirá realmente se efetivar no nosso dia a dia, no nosso planeta, na nossa sociedade. As pessoas é que podem revolucionar o mundo. E a partir delas é que essa revolução realmente se perpetua. E quando falamos em revolução, falamos aqui em mudança de postura, em formas diferentes de enxergar a vida, de vencer os desafios, de resolver os problemas. Uma revolução que começa no nosso íntimo, a partir do momento em que nós decidimos fazer diferente.
E o que nos inspira a fazer as coisas diferentes é realmente esse sentimento do amor, que pode ser manifestado com outros nomes, muitos deles, você no seu dia a dia com certeza já procura seguir. A ética no seu trabalho, o respeito, a disciplina, a fraternidade, o amor à saúde, o cuidado com os seus filhos, todas manifestações de amor que, inspiradas pelo altruísmo, que nos dá o sentido à vida, que nos ajuda a entender por que é que a gente continua lutando, por que é que a gente continua se esforçando, estes sentimentos é que podem realmente promover a saúde para o nosso corpo e a saúde para a nossa alma, porque nós estaremos equilibrados. É o nosso objetivo. É o seu também? Então participe do nosso programa. Vamos juntos fazer os nossos pedidos, fazer os nossos agradecimentos. Peça pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelo seu companheiro, peça por você, pela sua saúde. No momento ecumênico de orações, aqui na Boa Vontade TV, todos podem participar, independente da sua tradição religiosa, ou mesmo você que não tem nenhuma tradição específica, mas que quer se tranquilizar, quer meditar, fique à vontade. 0310 07 940 é o nosso telefone. A gente volta já já.